A dura e crua verdade é que em 99% dos casos, criar filho que não é seu, é filho de um outro homem, é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Porque você vai estar criando agora um menino bonito, uma menina bonita. Entretanto, essa criança vai se tornar um adolescente extremamente desafiador, que vai disputar com você o controle da casa e a atenção da sua mulher. E vai torcer para que o relacionamento acabe, porque ela vai transferir para você o motivo da mãe não estar com o pai dela. Eu sei que isso é duro, mas é verdade. Vamos assistir um vídeo aqui do Dr. João Neto e vamos fazer algumas considerações sobre essa questão. Doutor namoro, mãe solteira, como evitar pensão socioafetiva? Ô irmão, termine com ela. E você não é um homem. Pra mim você não é um homem. Certo? Porque quem quer a galinha tem que querer os pintos. Certo? Quem beija a boca dos meus filhos é a minha doça. Se você sabia e sabe que ela tem um filho, então, meu irmão, você não quer nada sério. Você só quer ela. Porque, meu patrão, já que o miserável do pai dele largou ele e não assume, e você gosta da mãe dele, goste dele também, goste do filho dela. Porque homem que é homem faz isso. O homem, quando é homem de verdade, ele assume a mãe e assume os filhos. Porque já basta o miserável do pai que abandonou. E ela que foi errada, que escolheu. E pelo que eu tô vendo, tá escolhendo outro errado, que é igual a você. Que só quer se aproveitar e cair fora. Então, miséria, quer evitar? Se separe, procure uma mulher solteira sem filho. Pega a visão, miserável. Bom, esse conselho foi muito bom. Não fique com uma mãe solteira. Esse é um dos melhores conselhos que a gente pode dar para um rapaz que pondere sobre a possibilidade de estar junto com a mãe solteira ou não. A grande questão, ao contrário do que a gente pensa socialmente, os homens têm uma predisposição natural de assumir mães solteiras. As mulheres que não fazem isso. Isso acontece em grande parte porque existe o ímpeto masculino de se tornar uma figura arquetípica do mentor. O homem gosta de ensinar os mais novos. O homem gosta de cuidar. Entretanto, as mulheres não pensam dessa forma. Se o homem olha para o filho de uma outra mulher e pensa, eu posso cuidar desse menino e ensiná-lo a ser um bom homem, a mulher, quando olha para o filho de um homem, ela vê sempre a manifestação do amor que aquele homem teve com uma outra mulher. Por isso que, estatisticamente, as madrastas são muito piores no tratamento com os enteados do que os padrastos. Ainda que você possa ter bons padrastos, é extremamente difícil ser uma boa madrasta. Tanto é que a figura da madrasta sempre foi retratada nos contos de fada como aquela que assume o domínio do homem e causa uma distinção dele com os filhos. Enquanto isso não acontece nos contos com a figura de um padrasto, que praticamente nunca é citado. Então, o homem sim tem essa tendência de cuidar do filho do outro. Só que isso é extremamente prejudicial por uma série de motivos. Um deles é que ter responsabilidade sem autoridade é escravidão. Normalmente, a mãe da criança não vai querer que você tenha autoridade sobre o filho. Que você haja com essa criança como um pai deve agir, impondo limites e repreendendo os erros. Entretanto, se a criança passar mal de noite, se a criança tiver algum tipo de problema, você vai ser visto como aquele que tem a obrigação moral de cuidar dessa criança. Naquele momento, você vai assumir todo o ônus, mas você nunca vai ter o bônus de cuidar, de fato, como um pai cuidaria. E não apenas isso. Por exemplo, o pai, quando ele é fisiologicamente relacionado com os filhos, o pai emite feromônios que são captados pelo nariz do filho, que coloca limites nos comportamentos desse menino. Então, o fato de haver uma ligação sanguínea, ainda que o menino seja extremamente desafiador quando ele está entrando na juventude, isso continua colocando ele debaixo de uma hierarquia natural. O que não vai existir caso seja você, homem, assumindo uma criança de um outro homem. Ela nunca vai ter esse laço sanguíneo, não vai ter a ligação de feromônios, e essa criança sempre vai se tornar alguém, ela é fadada para isso, a se tornar alguém que vai te desafiar e não vai aceitar a sua liderança dentro de casa. O grande problema que nós temos hoje é que os homens, como eu disse inicialmente, eles são feitos naturalmente para assumir filhos de outros. Quando eu falo naturalmente, eu não estou falando que essa é a sua obrigação. Não, eu estou falando que existe uma tendência em você. Entretanto, somos agentes morais
E como tal, podemos escolher não fazer isso. E eu recomendo que você não faça. Mas eu vou trazer umas estatísticas aqui que comprovam isso, que vão chamar muito a sua atenção. Por exemplo, de 100% das famílias, de todas as configurações de famílias que nós temos hoje, 100% delas representam o todo. Desses 100%, 86% das famílias são formados de uma mulher, o filho dela e um padrasto. Existe o caminho natural hoje dos homens estarem, infelizmente, assumindo crianças que não são deles. E não apenas isso, eu vou trazer mais algumas estatísticas para você. Os seus filhos, naturalmente, têm 6 vezes mais chance de se tornar padrasto do que suas filhas de se tornarem madrastas. Como eu disse, as mulheres não aceitam filhos de outras mulheres para que elas criem. Entretanto, existe toda uma pressão social que leva os homens a aceitarem filhos que não são deles. 1/3 das crianças, existe uma projeção muito interessante, 1/3 das crianças do mundo vai viver em algum momento em um lar com padrasto. Vocês percebem como isso é alarmante? 1/3 das crianças no mundo vão viver com padrasto. As mulheres hoje têm se entregado para homens que não significam nada na vida delas e elas escolhem um coitado para criar essas crianças que não são deles. Elas jogam toda a responsabilidade nas costas de um homem que não tem nada a ver com a história. Elas tiveram o direito de escolher com quem elas gostariam de se relacionar enquanto elas eram solteiras e o homem era solteiro também. Só que aí, esse poder de escolha não quer ser dado para um jovem rapaz. O rapaz foi criado bem, de família, ele tem que assumir a mãe solteira. Ele tem que segurar esse rojão, esse rabo de foguete. E as coisas simplesmente não deveriam funcionar dessa forma. Por isso que não é sábio que o homem invista os recursos dele em crianças que não são dele, que nessas crianças, no futuro, quando ele for velho, não vão fazer a retribuição que um filho de sangue faria por um pai. Por isso que um homem precisa investir os recursos que ele tem nele mesmo, em seu desenvolvimento pessoal. E é justamente por isso que nós firmamos uma parceria com a Growth Suplementos. Invista em você, na sua aparência, no seu desenvolvimento físico. Então, compre material de academia, toda a sua suplementação no site da Growth e utilize o cupom FURIA. Você vai ter um desconto excelente e você vai estar contribuindo para o seu desenvolvimento, para que você se torne o homem que você sempre quis ser. Isso vai abrir o leque de oportunidades e você não vai precisar se envolver com uma mãe solteira. E você vai ser o homem que você sempre quis se tornar. E eu vou te acompanhar nessa caminhada. Então, compre no site da Growth, nossa parceira aqui do canal, e utilize o cupom FURIA. Isso vai transformar a sua vida. Existem algumas outras questões estatísticas que a gente precisa trazer ao nosso conhecimento. Por exemplo, 70% das famílias formadas por uma mãe biológica, o filho dela e um padrasto, vão a terminar em divórcio. Um dos maiores preditores para que ocorra o divórcio na vida de uma mulher é que já tenha ocorrido um divórcio em algum momento antes da vinda dessa mulher. Então, se a mulher, as estatísticas mostram, se a mulher divorciou de um cara, ela tem 90% de chance de se divorciar novamente do próximo homem com o qual ela contrai matrimônio. As coisas são assim. Infelizmente, nós precisamos encarar a realidade. Uma outra questão que a gente precisa trazer é que o padrasto, ele naturalmente ou unicamente vai fazer o papel de conselheiro da criança. Ele não vai conseguir nunca ter autoridade. No máximo, ele pode dar um conselho ou outro. Em psicologia, nós chamamos esse papel de pai condicional. É a figura que o homem, o padrasto, ele só pode ser pai momentaneamente quando a mãe decidir que ele pode e se for dentro dos padrões que ela estabeleceu para aquele momento. E da mesma forma que ela concede esse papel nesse momento, ela retira em todos os outros. Então é uma sensação de constante escravidão que o rapaz vai estar sentindo na vida dele. Essa criança que você vai criar agora, ela nunca vai te ver como pai dela. Ela nunca vai sentir que você foi o cara que fez sacrifício e dedicou a vida a ela. Ao contrário, ela vai te ver como alguém que impediu a felicidade dela. Ela não vai te retribuir com sacrifícios que um filho faz pelo pai
os sacrifícios que você fez por ele. Existem também algumas outras questões importantes, como, por exemplo, as mulheres, isso é tudo confirmado por estudos. As mulheres que já têm filhos de outros relacionamentos, normalmente não gostam de dar filhos para o homem do novo relacionamento. Então, muitas vezes, você vai ter o homem com um desejo inerente de ser pai. Mas, como ela já é mãe, ela não quer conceder esse direito natural de paternidade para você. E ela vai retirar isso do que ela traz para o relacionamento. E você vai viver frustrado, sempre criando crianças que não são suas. Você consegue perceber como isso é um problema? E outro fator extremamente importante, torne-se membro aqui do canal. Se tornando membro, você vai ter acesso a toda a literatura de estudos que nós citamos aqui nos vídeos. Você sempre vai me ver falando em todos os vídeos. Estudos que citam tal coisa, estudos que provam tal coisa. Todos esses estudos estão disponíveis para os membros do canal, a partir do nível 2. No nível 3 você vai ter acesso às nossas aulas gravadas por mim e por vários professores convidados que são especialistas em suas áreas, e todos os nossos e-books. São mais de 150 aulas, mais de 150 e-books sobre os mais variados temas do caminho masculino. Espero vocês lá, se inscrevam, tornem-se membros do canal, isso vai estar financiando a nossa batalha aqui e vai estar beneficiando você que vai estar se desenvolvendo, tá certo? Não caiam nesse tipo de história aqui.